salve, galera. Ordem Secreta dos Primadistas. O que é a Ordem Secreta dos Primadistas? Ordem Secreta dos Primadistas foi uma organização nacionalista e anticomunista fundada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, por Valdomiro Ramos Pacheco. Filósofo e jornalista, criador do jornal A Voz do Povo. Surgido no final da década de 1950, o grupo defendia uma transformação social baseada em valores morais e espirituais em oposição ao materialismo marxista, inspirada em figuras como Benito Mussolini, Plínio Salgado. A ordem atuava como uma espécie de filial sulista na OSMN, adotando símbolos e práticas semelhantes às da Ku Klux Klan, incluindo rituais com capuzes de ideologia fortemente anticomunista. O movimento teve atuação durante os governos de Leonel Brizola e João Goulart, com relatos de treinamento paramilitar e ações violentas contra opositores. Após o golpe militar de 1964, Pacheco declarou apoio ao novo regime. Então, essa ordem secreta dos primadistas, ela começou a se manifestar, se apresentar através de atos de violência contra as pessoas que eles diziam ser comunistas, que estavam fazendo uma infiltração comunista na sociedade, no Estado. E eles tentavam dissuadir todas as políticas progressistas do governo de esquerda de João Goulart, por exemplo. Então, no período pré-ditatorial, a gente vê que haviam processos de avanço nas políticas públicas, nas políticas sociais, e que isso foi um dos motivos principais de fomentação do reacionarismo dessa galera da extrema-direita. E essa extrema-direita, por sua vez, ela tem uma grande diferença entre a esquerda, que ela é progressista, que se trata da união. Então, é o que eu posso chamar como, por exemplo, de cabala negra. Por que cabala negra? Porque eles se utilizam de princípios espirituais para organização política e paramilitar. Porque se nós formos pesquisar, veremos também que essa galera da Ordem Secreta dos Primadistas se tratava de uma organização paramilitar, onde cada membro dessa organização treinava mais 10 soldados, né? Entre aspas. Valdomiro Ramos Pacheco foi o fundador, ele era um filósofo e jornalista local que criou o jornal A Voz do Povo. Pacheco havia integrado o Partido Comunista Brasileiro, então ele tentou se integrar dentro do Partido Comunista, veja bem. No entanto, dentro desse partido, ele começou a promover a divisão, separação, a segregação. Então, veja bem, uma pessoa se infiltrando numa organização de esquerda e promovendo o caos, tentando dissolver, tentando destruir, separar, desorganizar. Ele é descoberto, expulso por promover discordâncias internas e criticando o materialismo marxista ortodoxo. Então, veja bem, a gente tem esse debate atual, está rolando aí na internet, referente ao conceito de decolonialismo e ao marxismo tradicional, ortodoxo, materialista. A gente tem uma tradição marxista europeia, que vem de Marx, que era um alemão. E aí o que acontece? Essa realidade é utilizada como
um pretexto para tentar desvalidar a tradição marxista através de uma desculpa de decolonialismo, de propósito de decolonialização, alegando que isso seria um ideal estrangeiro, um ideal do colonizador e que não visa a realidade brasileira, que se relaciona à escravidão, ao racismo e assim vai. E acaba surgindo esse processo de identitarismo, de segregação, que vai dividindo a esquerda. Os grupos de esquerda acabam sendo dissuadidos, divididos, segregados, separados e destruídos quando não capturados. Essa captura que ocorre através dessas pessoas que se introduzem dentro das organizações de esquerda, não com o propósito de contribuir com o grupo, com o partido ou o ideal, mas com o propósito de confundir, gerar intriga, dissolver, promover a discórdia, impedir a união, impedir a organização. Isso não é feito de agora. Então, estudando a história desse grupo paramilitar e espiritualista, que é a ordem secreta dos primadistas, a gente consegue compreender com um pouco mais de clareza o nosso presente, a realidade que nós vivemos no nosso presente, que se trata justamente dessa dificuldade que nós temos em nos organizar. Então, se você tentar se organizar, você vai começar a observar esses padrões de discórdia, de dissonância, de desunião, incapacidade de unidade, incapacidade de se alcançar um ponto comum, para que se encontre, para que se promova a organização coletiva, a união coletiva. E o que vem acontecendo é justamente a segregação das esquerdas brasileiras, que é um efeito não de um acaso, não da mão invisível do mercado, mas é um processo que vem sendo alimentado, financiado, planejado de forma estratégica através de táticas bem aplicadas. E esses grupos que aplicam esse tipo de tática, eles vêm de hierarquias que os ligam a organizações maiores, como, por exemplo, as próprias organizações estatais militares, por exemplo. Porque a gente vai ver que esse grupo, ele tinha ações violentas, criminosas, e mesmo quando eram pegos, as pessoas que eram pegas em flagrante no ato de violência e crime, eles eram inocentados de alguma maneira. O próprio poder legislativo dava um jeito de aliviar e liberar eles, inocentá-los. Então existe aí uma ligação entre esses grupos de extrema direita paralelos, que estão sempre ligados a esta ideia de espiritualismo, esse espiritualismo que promove a união entre eles, que promove a coesão entre eles. E eles têm ligações com altos cargos hierárquicos estrangeiros. Então a gente está falando aqui de organizações que são apoiadas, financiadas e orientadas através de entidades estrangeiras. Um poder colonialista, um poder imperialista. Por exemplo, a gente sabe da Operação Condor, no período da ditadura militar, onde os Estados Unidos mandou suas tropas através da sua aeronáutica para fazer operações no Brasil, para amedrontar o Estado brasileiro e influenciá-lo, apoiando então os militares que estavam agindo
no golpe militar contra o Estado Democrático de Direito. Então a gente vê que existe uma influência estrangeira, uma influência imperialista que se penetra nos grupos de esquerda justamente para dissolvê-los, para impedir a sua organização, impedir que eles caminhem em direção a uma organização concreta, em uma realização da praxis, impedindo a praxis. E isso se trata de um ataque espiritual. Porque quando a gente fala em podar a praxis da coisa, significa que nós estamos mantendo a coisa no ideal, limitando a coisa no ideal, impedindo que ela se manifeste na realidade concreta, material. E isso é o que a gente observa nos grupos de esquerda, de organização de esquerda. São grupos que são totalmente segregados, divididos, separados entre si, cada um com opinião, perdidos no identitarismo, que agora a gente vê essa discordância, essa disputa aí entre decolonial e marxismo, por exemplo. A gente vê outras disputas também, por exemplo, com essa nova pesquisadora que está pesquisando a parditude, que vem sendo criticada e rejeitada por grande parte da esquerda. E a esquerda, ao invés de se unir em determinadas pautas, determinados conceitos através da homogeneidade das pautas, através daquilo que é em comum entre as pautas, ela acaba se segregando, se dividindo entre as pautas. Então, por exemplo, tem a pauta LGBT, tem a pauta do sem terra, tem a pauta do feminismo, tem a pauta do racismo, e essas pautas elas acabam divergindo entre si, não conseguem se entender, não conseguem concordar entre si, porque uma vê a outra como adversário, como inimigo, e com essa ideia de lugar de fala, porque uma pauta não pode interferir na outra, quando na realidade tudo isso está interligado. A gente precisa dessa união. Precisa dessa união para fortalecer as esquerdas na resistência contra esses grupos, que são grupos espiritualistas e paramilitares. Isso para citar apenas 2 dimensões de ação desses grupos. Porque eles agem em várias dimensões, por exemplo, econômica, por exemplo, a agrária. Então eles estão presentes em várias situações e eles estão unidos entre si através do que podemos conceituar como Cabala Negra, que é um sistema espiritualista de coesão, harmonização, organização. E esse sistema de organização impede que as esquerdas se organizem, impede que as pessoas, que o povo consiga se compreender, impede que o povo se entenda. Ele foi esse fundador dessa organização dos primadistas, que era o Valdomiro Ramos Pacheco, participou do PCB e claramente foi na intenção de se infiltrar para promover o caos, promover a desordem, a discórdia. Após o rompimento com o comunismo, ele desenvolveu um forte nacionalismo e admiração por Benito Mussolini e Plínio Salgado. Benito Mussolini foi fascista na Itália e o Plínio Salgado foi o fascista no Brasil. Então, Plínio Salgado, para quem não sabe, foi o fundador do grupo integralista, Partido Integralista, que era um partido que tinha relações íntimas com o nazifascismo e trazia e propagava o ideal nazifascista no Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. E esse Valdomiro Ramos, ele acabou adotando o título de venerável no grupo que criou, que era o grupo, a Ordem dos Primadistas. Eles o chamavam de venerável.
não a data exata da sua fundação. Então, provavelmente esse grupo começa, como todos os outros, de uma forma mais informal, e aos poucos ele vai se registrando, se firmando, se regularizando, e aí é aí que ele começa a se oficializar. Mas antes disso sempre há um movimento informal, né? Em depoimentos de 12 de janeiro de 1962, o membro José Reni dos Santos afirmou participar desde 1956 e que o grupo tinha mais de 3 anos de existência, né? Sugerindo origem em 1958 ou 1959. Os jornais da época indicam atividades nas décadas de 1950 e 1960, com o treinamento de guerrilheiros em cidades próximas a Porto Alegre, onde cada primadista comandava cerca de 10 homens. A organização funcionava como uma filial sulista da OSMN, fundada por Joaquim Miguel Vieira Ferreira, o Joaquim Metralha. Agente anticomunista, ligado ao CENIMAR, Serviço de Informações da Marinha. Então, veja que há sempre uma ligação com as organizações estatais militares. Por isso que são grupos paramilitares. São grupos paramilitares porque eles são militares que agem de forma paralela ao serviço militar oficial. No entanto, sempre com a influência e o apoio do sistema militar estatal. Ambas compartilhavam métodos terroristas e inspiração na Ku Klux Klan. Vejam que Ku Klux Klan é justamente a simbologia utilizada nos rituais da polícia militar que a gente viu recentemente fazendo saudações nazistas e utilizando a cruz de fogo, que é um símbolo desta organização estadunidense supremacista. É importante também a gente compreender as origens, compreender a história dessa organização, essa ordem espiritualista, Ku Klux Klan, foi criada por soldados da Guerra Civil dos Estados Unidos. Eles eram, se eu não me engano, eram confederados e lutaram a favor da escravidão. E após a guerra, eles fundaram a Ku Klux Klan como uma forma de propagar a sua cultura supremacista de forma paralela ao poder oficial estatal. Os primadistas promoviam um anticomunismo radical, combatendo o que viam como infiltração vermelha nos governos de João Goulart e Brizola, especialmente as reformas de base. Nessas reformas de base, por exemplo, nós temos o decreto da reforma agrária por João Goulart, que foi o estopim de sua queda, o estopim do golpe militar. Ou seja, os latifundiários, com apoio do Estado militar, apoio dos militares, impediram o presidente João Goulart de conseguir efetuar a reforma agrária, que era uma das reformas de base que estavam ocorrendo nesse período. Apesar de discursos públicos pacifistas, o braço paramilitar era armamentista e extremista. Então, quando a gente está falando dos primadistas, que eles são, na verdade, um grupo paramilitar violento, apesar de discursos públicos que eram pacifistas. Era armamentista e extremista, com ordens para espancar ou matar traidores. A bandeira do grupo exibia listras pretas e vermelhas, simbolizando luto e sangue derramado. 5
estrelas e uma águia bicéfala, uma cabeça agressiva e outra pacífica. Essa águia bicéfala, nós também sabemos que é um símbolo que vem lá da Alemanha nazista. Apesar de eles negarem essa associação, obviamente, e a gente vai ver também presente em grupos atuais essas relações simbólicas de grupos nazi-fascistas do passado. Por exemplo, um motoclube atual chamado Insanos Motoclube, que se utiliza de uma caveira com uma cruz de ferro na testa e um capacete militar. A cruz de ferro podemos pesquisar e entender suas origens, suas relações históricas com a cultura nazi-fascista. E no mesmo símbolo a gente vê também um 18. Esse 18 também vem de uma tradição nazi-fascista, de um grupo paramilitar da Alemanha nazi-fascista, que usa o 18 como uma espécie de criptografia para o nome Adolf Hitler, porque se refere à primeira letra do alfabeto, que é o 1, e à oitava, que é o H. Então, se trata de AH, o 18, presente no símbolo do motoclube. Ou seja, Adolf Hitler. Então, se trata, Insanos Motoclube, também se trata de um grupo paramilitar nazi-fascista. Voltando aos primadistas, o símbolo deles é 5 estrelas e uma águia bicéfala, que é um símbolo nazi-fascista, representando a dualidade entre ação e reflexão. O grupo organizava palestras e treinamentos, impactando o governo Brizola de 1958 a 1961, e se aliando a movimentos como o Movimento Anticomunista, MAC, após o golpe de 1964. Pacheco enviou carta de solidariedade à Revolução, entre aspas, Revolução, golpe militar, criticando comunistas e maçons. Envolvimento com atentados violentos. A principal ação conhecida foi a tentativa de invasão da Rádio Farroupilha, em 6 de janeiro de 1962, em Porto Alegre. Um grupo encapuzado e armado invadiu os estúdios para interromper o programa Repórter Esso e ler um manifesto anticomunista, conclamando a organização contra forças estranhas e a soberania nacional. No entanto, a gente sabe que essas forças estranhas contra a soberania nacional é justamente as organizações internacionais estadunidenses. Uma ordem secreta dos primadistas dissipou-se nos anos 60, após o golpe, mas as suas ações terroristas pré-64 são vistas como parte do clima de instabilidade que facilitou o regime militar. Então esses grupos eles foram fomentados no período pré-64, pré-ditadura militar. Eles foram apoiados pelo exército brasileiro, pelos militares, que por sua vez tinham apoio das organizações estadunidenses e estrangeiras, uma influência imperialista. E isso facilitou, recalcou os grupos de esquerda, demonizou os grupos de esquerda, segregou esses grupos, impediu a sua organização, impediu a sua capacidade de mobilização e a sua capacidade de ação na matéria, ação na realidade objetiva. E estudos recentes, como o de Rafael Alberti, em Um Espião Silenciado, resgatam sua ligação com redes anticomunistas nacionais. Em 2021, reportagens da BBC News Brasil e UOL destacaram o grupo como um exemplo de extremismo inspirado na KKK no Brasil, a Ku Klux Klan no Brasil. É importante que nós estudemos esses grupos paramilitares do passado, que estão no presente também. Inclusive,
A gente vai ver esse tipo de ação não só no Brasil, mas em vários lugares no mundo. A gente vai ver em Israel, a gente vai ver na Palestina, a gente vai ver no Iraque, a gente vai ver na Síria, a gente vai ver na Cisjordânia, a gente vai ver no Egito, a gente vai ver na África, né? A gente vai ver essas ações paramilitares que agem através de um braço não militar, ou seja, simbólico, que age através da violência simbólica, e outro que age por um braço que age através da violência física, sempre desestabilizando as capacidades de mobilização e organização da esquerda e do povo como um todo, impedindo que o povo consiga se unir, impedindo esta união. É importante a gente entender as ações espiritualistas por trás desses grupos, entender como que a espiritualidade, o espiritualismo é capaz de nos influenciar psicologicamente, influenciar a nossa capacidade idealística, podendo então manipular, direcionar, influenciar nossas ações na matéria, nossas ações no mundo físico. Importante a gente entender como funciona essa cabala negra, compreender o que é cabalá, compreender o que é esoterismo, compreender o que é maçonaria, compreender o que é ocultismo, para a gente compreender como esses grupos agem, como eles são organizados, como eles influenciam a sociedade, como eles influenciam as pessoas, se utilizando principalmente de religiões. Eu vou ficar por aqui. E fica aí a dica de pesquisa.